É o seguinte, coloca na velocidade que quiser, comenta, compartilha, aperta o botão gostei, se inscreva-se. Conheça o Round One, melhor fone de notícias do bots, também com o melhor grupo de zap de bots no Brasil. Bem-vindo no canal do Viciado em Luta. Seguinte, Thor Hammer contra Andy Ruiz Jr. É a análise a ser feita no momento. Inusitado é que eu tô gravando esse vídeo uma semana depois de começar o react. E ultimamente eu tô encontrando tempo só nos sábados. Sendo que eu também trabalho no sábado, mas no domingo o cansaço soma. E no resto da semana é paia, é difícil. Mas pelo menos estou fazendo. Seguinte, ai cacete, som alto do caramba. Thor Hammer é um cara que chegou a ser campeão nos Estados Unidos do boxe amador. Ele é Golden Crows. Isso é um feito um tanto notável. Isso já impulsiona muito a carreira dele. Andy Ruiz não chegou a tal ponto, mas ainda assim era um lutador bem promissor também, com um bom histórico. Se me lembro bem, chegou a levar uma surra do Alexander Usyk, só pra ver como é muita... Cara, tem muita experiência já. Seguinte, luta profissional, isso foi... Cara, eu não lembro nem o ano, nem tô querendo saber mais. Mas é uma luta bem interessante. A gente vai ver Andy Ruiz, é um lutador destro. Cara, o punch dele é rápido, é inusitado. A gente vai ver aqui. Deixa eu colocar em câmera lenta. Cara, golpe em simultâneo. Pra vocês verem, mal começou a luta em simultâneo. E é muito interessante. Quem teve a iniciativa foi Andy Ruiz. Só que é bizarro que ao mesmo tempo o Hammer tinha socado praticamente pouquíssimo depois. Mas o que acontece? Dá uma ilusão que ele socou primeiro, porque ele estava se movendo para a esquerda. A ideia do Thor Hammer era literalmente: não, vai começar, eu vou sair do raio dele e golpear. É para você ver a mentalidade de ambos. O Andy Ruiz, eu não acho que ele fez antecipando, prevendo, contra-golpeando necessariamente. É pra tu ver como os dois estavam bem sérios. Tu vê. Vale a pena deixar na câmera lenta aqui. Vai ver. Tá sendo tampado pelo round, mas fazer o quê? O Andy Ruiz dá um passo pra frente, mas aí não dá um passo tão grande. Ele dá um passo e se projeta bastante. Normalmente a pessoa tem a ideia de avançar e não se projetar pra frente. O avanço já dá muito, já alonga muito o golpe, mas ele não percorreu grande distância. Ele se projetou, foi mais pra ajustar o suficiente. Foi mais que o suficiente, porque vocês viram, o Hammer esquivou, mas se tivesse levado, teria sido um soco bem feio. Provavelmente o pulso dele passou mais ou menos na altura de onde seria o queixo do cara, se não do pescoço. Então foi um bom avanço, apesar da falta de êxito. Cara, aqui é sinistro. Muita coisa. Errou. Cara, tu vê Thor Hammer com as mãos já pro alto. Devolve com jab. E cara, tu vê, ele não avançou muito. Quem já fez o trabalho de avançar foi o Andy Ruiz. A mão lá em cima já desceu, já sentou. Fez um bom movimento de corpo.
Cara, pra tu ver que Andy Ruiz também é sinistro. Teve um cruzado. Cara, na verdade vale a pena a câmera lenta aqui. Achava que não, mas olha isso. Esse momento foi mágico. Cara, mal levou direto, pendulou o suficiente. Um gancho no corpo, filho. O Robert tá se dando melhor do que esse momento aqui foi bom. Cara, o que acontece é que Andy Ruiz, nesse momento, a gente pode inferir, e tem mais velocidade de mão, só que quem tá mais fiel e mais alinhado nas combinações, tem um timing melhor, tá sendo o Thor Hammer. Saiu? Saindo por baixo do golpe do adversário, tão muito próximos. Cara, tu vê, o problema do Andy Ruiz é que a mão dele, sobretudo o jab, não tá voltando tão rápido. Mas o que acontece? Não voltou tão rápido assim. Tá se projetando, volta pra postura inicial, tá saindo. Uma possibilidade era deixar a mão lá pra tentar atrapalhar ou realmente fazer isso, porque a primeira o Andy se lascou, mas nessa pei. Eu esquivo. Opa. Cara, essas combinações aqui do Hammer são interessantes. Cara, tu viu o primeiro, segundo é porque ele saiu o suficiente. O problema é um pouco esse cruzado. 30% da velocidade original é uma velocidade interessante. Eu pegou até os... Ai, fez contato. Mas cara, pode ver, o jab do maluco é muito rápido. Muito rápido. Os golpes retos. O que acontece? O direto, o cara se estendeu muito. O cara tentou ajeitar a postura. Enquanto isso girar para fazer um cruzado. Se eu tivesse câmera ia dar para explicar. O cara se projetou muito para frente. Pensou em fazer um cruzado com a mão que nesse momento estaria mais distante, que seria a mão da frente. Fez isso saltando tanto para fazer um golpe um pouco mais alto, como para acertar sua base. A ideia não foi muito boa não. São dois lutadores que estão lutando muito rápido. Isso daí é muito demorado. Eita. Boa. Esse cruzado abertão do Ruiz está sendo bem interessante. Bom jab. É uma luta tanto
pauleira pro Andy. Eu comprei uma. Eu comprei depois. Daqui a pouco, quando terminar o vídeo, eu te mostro. Comprei um bagulho também. Daqui a pouco eu te falo. Depois eu achei. O bagulho de solda é porque é horrível pra lavar, senão fica no sabão. Depois a gente compra uma luva, Vitor. O Andy, ele é muito. Tem mão muito rápida. Tá, já vou ligar. Tem mão muito rápida, mas ele tem uma desvantagem de alcance e estatura. Vem ligar? Tem uma vantagem de alcance, de estatura. Aí o que acontece? E o Thor tá andando bem. Se Thor Hammer andar num bom timing, ele consegue prejudicar esse ganhar espaço por parte do Andy Ruiz. E se tem nessa vantagem de estatura, ele quiser ser muito arrisca de impor o controle de distância, fica difícil para o Andy Ruiz. Mas o que ocorre? Ele pode tentar controlar essa distância, só que os golpes não vão ser tão potentes para impedir o Andy Ruiz de avançar. É tipo, se você quer ser letal, se você quiser controlar a distância, seus golpes têm que ser letais ao ponto do adversário ser cauteloso de ir para frente. É como se você passasse uma linha, vem chumbo. Só que quando você tem que ter golpes muito fortes, senão vai ter que ser só um golpe controlado, um golpe para fazer contato. E o problema está nisso. O golpe muito limpo, que nesse caso seria para fazer contato, ele não tem tanta força quanto um golpe se fosse feito para ser um golpe realmente forte. E nisso daí teria que haver exposição por parte do Hammer, seja fazer um golpe com uma proposta de ser um golpe isolado, ou teria que ter algum avanço, alguma projeção a mais, algum uso do corpo. Aí que mora o problema. Eita. Opa. É aqui. O Hammer tá andando mais. Não tá se preocupando de caminhar pelo ringue, mas é pela distância que ele tava, tudo bem. Aqui ele realmente, ele quer sair desviar da rota do soco e encontrar um bom golpe, mas não é fácil. Abaixa um pouco, Vitor. Abaixa assim, eu vou dar fome. Só esperar um pouquinho. Essa proposta. Ai, cacete. Ah, qual é, cara? Essa proposta do Thor Hammer de andar, de caminhar, de não ficar exposto, está dando tá dando chance pro Andy Ruiz impor pressão. E é uma coisa que ele é relativamente bom. É muito é muito complicado. Não falo que o Thor Hammer esteja errado nisso. É que tipo, tu vê que se demole é complicado. Um uppercut interessante, só que estava um tanto distante. Pra você ver o instinto do Andy Ruiz, ele se abaixou e jogou pro seu lado esquerdo. E realmente vinha um golpe do Hammer pensando, o cara abaixou, tentar golpear pra ele. É muito... Opa! Muito acertado. Foi um bom golpe, um golpe rápido.
Andy Ruiz, cara, Andy Ruiz eu acho lutando o cara é fenomenal. Foi um ótimo cruzado, um cruzado bem aberto, golpeando com violência no corpo. Cara, tu vê a velocidade com que ele deu sequência. O que acontece? A velocidade do Andy Ruiz de mão é ridícula. O que acontece é que ele tem, até certo ponto, uma boa consciência corporal, mas ele tem, o que eu posso falar, ele tem uma noção de golpe muito boa. Ele sabe usar o corpo, ele sabe como golpear. E o que acontece? Como ele é induzido a ser um cara que golpeia muito rápido, é tanto um lutador mexicano como também um pouco da escola americana. Ele bebe um pouco dessas fontes, mas sobretudo ele aparenta muito como lutador mexicano. É uma coisa intuitiva. O que acontece é que ele tem não é consciência corporal. Pior que eu ia falar a palavra, eu ia deixar, aí pensei, não, vou deixar pra falar um pouquinho depois, agora eu esqueci. Mas ele tem muita noção do movimento. Você pode ver, ele sabe usar muito bem o corpo. Ele sabe usar muito bem o corpo pra dar sequência. Tu vê que não é um cara que fica andando tanto mais. Eu falo isso de forma muito pejorativa. Vocês podem já ter notado eu falando isso em vídeo de MMA. Mas de forma pejorativa eu falo, cara, o cara não sabe socar, ele sabe mover os braços de uma maneira extremamente pejorativa. A pessoa não sabe fazer o soco, a pessoa não sabe socar, a pessoa não sabe aplicar o golpe, ela só tá movendo os braços. Se bater com palma, azar. O que acontece é que quando a pessoa vai fazer um golpe, tem que realmente mover os braços, mas tem que ter detalhes técnicos para fazer com que seja um golpe. O que acontece é que se você faz muito uso do corpo, você não vai ter tanta velocidade assim. Não, tanta velocidade não, você não vai ter tanto volume. Se você trabalha o jab corretamente, que você move todo o corpo, para você dar uma sequência direto, logo de imediato, você precisa fazer com que a mão volte, o corpo volte, para você dar sequência ao movimento. É uma coisa ordenada. O que acontece é mais lento do que você só move os braços. Você faz o jab corretamente, mas isoladamente, só a parte do braço. Você não gira tanto quadril, você não move tanto quadril. O que acontece pro jab, isso é uma coisa um tanto intuitiva, mas para outros golpes não tanto. É você como se isolasse a execução técnica. O que acontece é que ele faz isso muito bem para todos os golpes. Aí que acontece, de forma pejorativa eu falo, o cara sabe, só tá movendo os braços. O que acontece é que o Andy Ruiz tá movendo os braços de forma técnica, mas quase isoladamente. E em alguns momentos ele tá movendo o corpo todo. Isso é o segredo do dinamismo dele. A gente pode ver aqui, vamos voltar 2 segundos. Você vê, recebeu o soco, girou o corpo, enquanto isso puxou a mão lá para trás, bem aberto, conectou, moveu a mão, mas vocês podem perceber, não foi um movimento exatamente técnico desse primeiro golpe. Só moveu o corpo, quando já conectou, só moveu o braço. Ajeitou a base para dar sequência. Quando moveu, começou a se projetar para frente. Saindo do primeiro golpe, aí você vê, coloca corpo, gira o quadril, move o ombro, faz tudo correto. Aí tu vê que destruiu as costelas do oponente. De imediato ele já levanta, fazendo outro movimento. Aí vocês podem até notar, tem tanto um mover do seu lado esquerdo,
como um girar um sentido horário, como se fosse oposto do lado direito. O que acontece? Você pode girar no seu próprio eixo, seu ombro para frente, é o que seria aplicar um golpe. Você pode colocar para trás, que poderia ser para abrir distância para aplicar um novo golpe. Só que se você faz esse mover para trás, ao mesmo tempo que você está aplicando o golpe da frente, você coloca muita aceleração. Isso é fenomenal. É por isso que eu acho muito interessante a forma como o Andy Ruiz golpeia. O que acontece? Andy Ruiz é um lutador que ele era um tanto desprezado pelas pessoas antes de vencer o Anthony Joshua, e depois ele chocou o mundo e aí o hype veio. Pena que não só lesões, como também sua displicência fizeram com que eu não mantivesse por tanto tempo assim. Mas cara, o cara é muito interessante. Ele, se vocês notarem, eu poderia chamar atenção bem inicialmente, mas eu não quis. Olha como ele luta quadradão como mexicano. Mas o que acontece? Ele sabe lutar uma longa distância muito bem. Ele faz essa questão dos mexicanos de combinar muito bem. Luta quadradão é na pressão, filho. É o mexicano lutando no peso pesado. Ele é o único mexicano no peso pesado bem sucedido ao ponto de ter um título mundial. Isso é muito... É um tanto sem precedente. E o que acontece? A realidade é que os mexicanos, nas categorias mais baixas, são vistos como notavelmente rápidos, mas na realidade todos os lutadores são notavelmente rápidos. É na média. Não é um estilo que é conhecido exatamente pela extrema velocidade. É porque todos vão ter uma extrema velocidade, mas quando você vê nas categorias intermediárias, vocês veem que não são necessariamente os mais rápidos do jogo, mas são agressivos para dedéu. O que acontece é que o Andy Ruiz, não sei necessariamente se é por conta da sua baixa estatura e alcance comparado aos adversários, mas ele teve que investir muito nessa velocidade. Eu achei isso extremamente interessante, velocidade de mão. Que a gente pode pensar em reação, e você reagir, você sair de um golpe. Tem uma noção de velocidade, tem um deslocamento, você desloca muito rápido, tem a velocidade da própria mão, a velocidade no geral. Ele é especialmente bom na velocidade de mão dele. Opa, bom jab. O que acontece é que tu vê o cara tentando fazer golpe no corpo. Isso é uma coisa interessante. O cara tá tentando fazer golpe no corpo, abaixando, tentando fazer golpe no corpo. Andy Ruiz tá andando para trás enquanto golpeia. Acertou, mas não pegou em si, sobretudo o último. Thor já tá acertando o timing de golpear no corpo. Ele vai investir em cansar o Andy Ruiz para ver se a velocidade diminui. Opa! Cara, isso daqui foi fenomenal.
Opa! Você vê a ideia do Andy Ruiz não ser lutador. Então o móvel tá prejudicando um pouco ele. Ele não é exatamente conhecido por ser um lutador móvel. Pei. Opa! Toma-lhe uma. Foi bonito. O cara acertou bons golpes, cara, no... Esse terceiro, na mentalidade do Thor Hammer, era um golpe que tinha acertado. O cara tava levando, dava pra investir porque o cara ia pagar. Mas o que é doce nessa história toda? 30% da velocidade original. Cara, muito interessante, sobretudo esse uppercut meio cruzado saltando dele. Uma boa sequência. Thor andando para trás, mas voltou a andar para frente. Viu um golpe bem aberto. Se moveu ao ponto de sair. Golpeou no corpo e escapuliu de um soco extremamente perigoso que ia acertar no corpo. Subiu aplicando um direto. Acertou-lhe o direto. Aí o que acontece? Está voltando uma postura. Ele está golpeando com muita força, avançando e saltando um pouco a alavancagem. Ele não está se preocupando de ai, tô mega estabilizado sem tirar o pé do chão. Não, ele só quer arrancar a cabeça, filho. Aí o cara fez o cruzado. Cara, fez um ótimo direto. Fez um cruzado colado. Aí pensou, porra, o cara tá absorvendo tudo. Vai ficar lentão. E pô! Bicho, o cara, entendendo o risco, se projetou pra frente e saiu por debaixo do golpe. Aí tu vê, o cara colocou muito golpe e não entendeu nada. E detalhe, agora vamos ver. Na verdade eu preciso até de menos velocidade. Eu acho que podia até ser menos, mas os pixels estão muito minha boca. Esse é um golpe que ele viu. Ele já estava um tanto para trás. Quando levou, se apoiou muito na perna de trás, então se projetou, levou o golpe, mas não levou tão cheio quanto parece. Aí você vê, o golpe começou a ser desenvolvido. A gente percebe que o Andy Ruiz, ele viu o golpe chegando. Aí o que acontece? 45, 44. Hoje acho. Os milissegundos. Aí o que é interessante, de imediato você vê que ele já abraçou. Meteu-lhe um cringe. E não é muito difícil perceber, mas ele estava encaminhando o braço para atrapalhar. Até certo ponto atrapalhou um pouco do golpe. Ele não conseguiu mudar muita postura, mas ele conseguiu atrapalhar um pouco do desenvolvimento do golpe. Aí ele pensou, cara, intuitivamente ele pensou, cara, do jeito que eu tô aqui, eu vou só levar martelada na cara. Aí saiu um pouco de antecipação, mas um pouco de, sobretudo, intuição. O cara subiu, aí pensou, ah, filhote, agora vai. Pô! É interessante ver que o Andy Ruiz, ele tá levando quase em cheio de golpes, mas ele tá levando quase em cheio de golpes, mas a postura tá ajudando muito para ele não levar no seco. Tá saindo muito bem nos golpes, cara.
Ele tá acertando esses jabs que estão fazendo bom contato, mas são um pouquinho duros. Tá saindo bem dos golpes. Essa insistência no clinch tá chata. Putz, grilo. É interessante ver eu não vou chamar atenção pra isso não, mas esse golpe foi bom. O que acontece é que o Hammer tá tentando parar e tentar encontrar uma chance, mas cara, tá difícil. O que acontece é que o instinto do Andy e a capacidade dele de fazer golpes relativamente bons de qualquer postura, de qualquer jeito, sem usar tanto corpo, estão ajudando muito. O pior disso, do que o Andy faz, é que torna ele um tanto imprevisível. Tu não sabe quando vai ser uma bomba ou quando vai ser uma chuva de golpes. Pou. Eita. Cara, o cara tá tipo sendo muito sufocado. Aqui Torhammer tá muito lento. Ele tá vendo, só que tipo ele não tá conseguindo. Ele tá conseguindo fazer muita coisa em cima. A gente vê golpe descompromissado, praticamente mover de mão. Do nada, golpes bons. O que acontece é que Andy Ruiz ele gasta muito menos energia fazendo essa forma de golpeado que deveria. O cara aplica um volume muito maior do que um lutador normal faria. E tipo, ele gasta tanta energia quanto um lutador normal. O que acontece é que essa consciência corporal e essa ideia de quebrar segmentar a técnica do golpe faz com que, filho, ele seja um lutador muito mais econômico que deveria. Eu lembro que na época muita gente desprezava muito o Andy Ruiz. A pessoa falava, gordão, que não sei o que, não sei o que lá. Cara, independente da aparência, o que vale é o que de luta e habilidade. Eu avalio isso, eu acho isso importante. Se as pessoas querem pensar no estético, cara, que se dane. Que se dane, shape não ganha luta, pô. Ganha luta é lutar. Pode ver, não lembro nem qual foi a luta do Anthony Joshua, cara. O cara sempre ia, pô, trincadaço. Tinha vezes que não ia trincado. Você estar com bom shape, com bom físico, é consequência da preparação para luta, não é objetivo. Tu não tá treinando para ficar maromba, tu tá treinando para lutar. Pode ser consequência. Pode ser um excesso de peso, pode ser isso, pode ser aquilo, não vou entrar no mérito. Mas o que vale é habilidade. Cara, Andy Ruiz é um lutador muito habilidoso. Tipo, foi campeão mundial não à toa, foi campeão mundial. Ele tem algumas falhas. É um lutador que infelizmente foi muito displicente, também acumulou uma caralhada de lesão.
Mas, cara, um lutador bem notável, um lutador bem interessante. Bem, esse foi o vídeo do Hammer contra Andy Ruiz Jr. Eu admito que não tava lá com muito ânimo de fazer essa luta. Eu fiz para pegar pontos interessantes, eu poderia ter ido mais a fundo no combate. Eu quero fazer algumas lutas no canal, no futuro do Ruiz Jr. É porque eu acho que nem toda luta dele é... Nossa! Porra, eu tenho que parar tudo que eu tô fazendo para fazer essa luta. Mas essa luta foi uma boa introdução. Tem muitas vezes que eu quero umas lutas, são boas introduções para um trabalho futuro. Tá aí um exemplo. Bem, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar. Se inscreva, aperta o botão do gostei. Vou me despedindo, Raul.